Olá! Semana marcada pela aprovação no Senado e na Câmara dos Deputados de vetos da presidente Dilma a projetos do Congresso. A revista da semana vai mostrar como foi. Tem também as novidades da internet no quadro Senado na Rede e a coluna Descomplicando, com Tadeu Fanes. Mas vamos fazer uma pausa nos temas da semana para voltar um pouco no tempo. Em 16 de junho de 1878, Machado de Assis publicou em uma de suas crônicas políticas: os dias passam, e os meses, e os anos, e as situações políticas, e as gerações, e os sentimentos, e as ideias. Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1908. A revista da semana traz para você um trecho de um documentário da TV Senado sobre o escritor, jornalista e cronista da vida política que continua sempre atual. Veja aí. Palavra-prima, uma palavra só, a crua palavra, que quer dizer tudo. 9 romances, dezenas de contos, poesias, peças de teatro, críticas, traduções e crônicas. Machado de Assis passeou de um gênero a outro com liberdade e maestria. Seu reino foi a palavra direta, certeira, simples. Mas que de vento palavra. Toda a glória dele advém daquilo que ele deixou. E ele era um homem humilde, um homem voltado para dentro de si mesmo, mas com a consciência da obra que realizava. Ele não foi uma pessoa inventada pela interpretação dos seus biógrafos ou dos seus críticos. Mas quem foi este homem que morreu há mais de 90 anos e continua despertando tanto interesse? Discreto, o maior escritor brasileiro quase não deixou rastros. Desde agora e desde sempre, ele é venerado, né, como uma espécie de fundador da literatura brasileira. Machado de Assis es el único gran novelista latino-americano del siglo XIX. Machado de Assis foi o homem que descobriu o Brasil. Dizem que foi Pedro Álvares Cabral, mas não foi. Ele chegou tendo como ótica o ponto de vista do Rio de Janeiro. Ele descobriu de que modo era o brasileiro que vinha desde a independência no Segundo Império, depois o brasileiro no começo da República e até este século. A alma da gente é como uma casa. Algumas com janelas para todos os lados, muita luz, ar puro. Outras fechadas, escuras, sem janelas ou com poucas e gradeadas, semelhantes às dos conventos e das prisões. Algumas têm sacadas simples, outras têm varandões suntuosos. A minha tinha portas, sem fechaduras nem chaves. Para entrar bastava empurrá-las. Machado de Assis foi um dos maiores intelectuais brasileiros. A TV Senado tem uma série de documentários sobre cultura nacional. Quer ver mais? Acesse a página da TV lá no YouTube e navega com a gente. A revista da semana está no ar, trazendo para você o que foi notícia aqui no Senado. O alto preço de passagens aéreas para o norte do país foi discutido pelos senadores, que também aprovaram um projeto que pode facilitar a doação de recursos para universidades. Mas a semana foi marcada mesmo pela aprovação dos vetos da presidente Dilma a projetos do Congresso Nacional. A votação dos vetos era aguardada desde março. Finalmente ocorreu numa sessão encerrada depois das 2 da madrugada de quarta-feira. Foram mantidos 26 vetos da presidente Dilma Rousseff a propostas aprovadas pelo Legislativo. Servidores do Poder Judiciário, mais uma vez, se mobilizaram dentro e fora do prédio do Congresso contra o veto ao reajuste salarial de até 78% para a categoria. Mas a votação foi adiada por falta de quórum. Além de ganhar tempo no veto do Judiciário, o governo conseguiu 2 vitórias importantes. Derrubou a isenção de PIS/COFINS para o óleo diesel e manteve o fator previdenciário para o cálculo das aposentadorias. A oposição sabe muito bem que um dia, se for governar o Brasil, não vai suportar esse aumento exorbitante de despesa. Quem tinha, no início da sessão, 23 destaques de votação separada e remanesceram 6, é um grande avanço. O governo, apesar de ter
leiloado quase a metade da esplanada dos ministérios, não conseguiu sequer colocar quórum. A sessão caiu às 2h30 da manhã, quer dizer, eram um pouco mais de 120 deputados federais, o que mostra a fragilidade do atual governo, que hoje não tem nem apoio popular e nem base política. Uma sessão histórica no sentido de, por fim, aquilo que se chama de pautas bombas, que, independente de atender um setor ou outro, mas elas são muito ruins para o país. A vitória do governo é uma vitória parcial, comprometida pela desorganização, pelo desrespeito ao horário, empurrando decisões importantes para a madrugada. Na Comissão de Assuntos Econômicos, aprovado o projeto que obriga os fabricantes a incluírem nos manuais de veículos informações detalhadas de peças e componentes. A concessionária vende peças e vende seus serviços por valores muito mais caros para o consumidor do que as lojas de autopeças. Então isso visa a dar uma opção aos consumidores de que ele possa encontrar essas peças também nas lojas de autopeças. A Comissão de Educação aprovou a criação de fundos específicos para gerir doações a instituições públicas de ensino superior. Hoje já existe a possibilidade de empresas e pessoas físicas receberem abatimento de imposto de renda por essas doações, mas o dinheiro cai no Caixa Geral da União. Pelo projeto, seria possível doar diretamente às universidades. Existem valores de profissionais que se formam nessas universidades, que a sociedade é que pagou o ensino para ele. Pessoas que se tornam grandes empreendedores, pessoas de muito sucesso na medicina, nos negócios, nos bancos e em vários setores de atividade. Ganham muito, são pessoas de grande sucesso pelo seu talento. E são pessoas que são generosas também e que pensaram e pensam que poderiam fazer uma doação para ajudar aquela universidade. O alto preço das passagens aéreas e a falta de voos na Amazônia continua em pauta no Senado. Desta vez, o problema foi discutido em audiência pública conjunta das Comissões de Desenvolvimento Regional e de Defesa do Consumidor. Na Amazônia houve redução de 29 voos. Só em Macapá, a TAM tinha 4 linhas, reduziu para 2. A Gol tinha 3, reduziu para 2 voos. Se tiver alguma necessidade médica que não for possível atendimento no Amapá, o cidadão é condenado à morte, não tem outro caminho. A presidenta, na minha opinião, com sabedoria, deu instruções que fosse criado esse programa de subsídios para estimular as rotas regionais. Na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, policiais reclamaram da falta de punição para assédio sexual e moral nas corporações. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que 40% das policiais já sofreram assédio, mas apenas 12% denunciam. Após já ter sido denunciado e inclusive ter aberto a sindicância para apuração interna, eu e a Cátia, a gente começou a sofrer um assédio moral dentro da instituição. E ele começou a tentar fazer a cabeça dos outros oficiais para nos punirem com relação a qualquer fato que ocorresse durante o serviço. Esses fatos são lamentáveis. Agora, infelizmente, isso não é algo que acontece só em Minas Gerais. Lá no meu estado, um caso semelhante evoluiu para um crime. E que se nós não tivéssemos nos envolvido, o crime ia ser tratado como suicídio da soldada de 26 anos de idade. A gente está conversando com o Ministério Público, precisamos efetivamente federalizar esse crime. Eu disse que isso é muito simbólico. E a Comissão de Meio Ambiente realizou a segunda audiência pública para discutir projeto que proíbe a construção de barragens no rio Araguaia, que tem mais de 2.000 quilômetros e banha 5 estados. A gente está levantando essa tese também de ter uma unidade de conservação chamada Rio Parque. Como proteger o rio, explorá-lo economicamente e socialmente, sem degradar. Saúde é fundamental, mas quem é responsável por ela? O governo federal, os estados, os municípios? A Juliana Borges, nossa especialista em internet da Agência Senado, vai explicar. Dá uma conferida na coluna do Senado na Rede desse final de semana, que também conta como participar das audiências públicas no Senado.
O post sobre a audiência pública interativa que discutiu a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação bombou no nosso Facebook. A audiência foi na Comissão de Direitos Humanos, com a participação de pessoas de todo o país que fizeram perguntas, comentários e sugestões por meio do portal E-Cidadania. Acompanhe o nosso Facebook para não perder as próximas audiências interativas. Curtiu? A postagem explicando que o envio de cartão de crédito sem solicitação, mesmo bloqueado, é prática abusiva e causa dano moral, teve mais de 5.000 compartilhamentos no nosso Face. Fique de olho nos seus direitos e compartilhe você também. E afinal, de quem é a responsabilidade pela saúde pública no Brasil? União, estados e municípios dividem funções, mas precisam trabalhar em parceria. Nós fizemos uma postagem explicando direitinho o papel de cada um nessa área. Quer saber mais sobre a história do SUS e de como a saúde é gerenciada? Acesse o nosso Face e deixe um comentário. A ordem do dia é o documento oficial que mostra todos os projetos que podem ser votados, além de trazer muitas outras informações legislativas. Aqui no Senado Federal, ela também é impressa em braille. Tá lá no nosso Insta. Passa lá e deixa um coraçãozinho pra gente. E no Twitter, o que rendeu essa semana foi o Dia Mundial Sem Carro, comemorado em 22 de setembro. A data propõe que as pessoas usem outros meios de transporte para se locomover pela cidade. Retuita aí! Liderar não é para qualquer um. No Senado, os líderes são normalmente os políticos mais experientes e capazes. E aqui, eles têm funções e prerrogativas muito bem definidas, como vai nos explicar o Tadeu Fanes, nosso especialista em regimento. Renata, o líder é o parlamentar que comanda a bancada de um partido ou de um bloco partidário. Tem uma série de atribuições e prerrogativas. Uma delas é indicar ao plenário se a bancada vai optar pelo sim, não ou abstenção no momento da votação. Quando é anunciada a votação de um projeto, os líderes usam da palavra para orientar os parlamentares e a votação só pode começar quando eles terminarem esses encaminhamentos. Nessa fase da sessão, eles expõem os motivos pelos quais estão encaminhando a votação em um determinado sentido. Em algumas votações, os líderes são os porta-vozes do voto da bancada. É quando as decisões do plenário são tomadas pelo voto simbólico. Dessa forma, o voto dos líderes é contado com o peso de toda a bancada que ele representa. O Congresso votou uma parte dos vetos da Presidência da República essa semana. Na próxima quarta-feira, senadores e deputados fazem nova sessão para apreciar vetos que ainda não foram votados. O presidente do Congresso Nacional avisou. Nós vamos convocar o Congresso Nacional para quarta-feira, às 11h30, para concluirmos a apreciação de vetos. Há uma cobrança com relação à conclusão daquela sessão, que avançou bastante, e essa tensão aborrece muito. Na semana que passou, os parlamentares mantiveram 26 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados no Congresso. Venceu o argumento de que a maioria das matérias vetadas aumentaria os gastos públicos justo quando o governo tenta cortar despesas e aumentar receitas. A sessão avançou pela madrugada, mas restaram na pauta vetos a 6 projetos, o que altera regras relativas à ocupação de terrenos de marinha, o que isenta o óleo diesel da cobrança de PIS/COFINS, o que muda o plano de carreira dos servidores do Judiciário com reajustes salariais de até 78%, o que estende o reajuste do salário mínimo a todos os aposentados, vários artigos da MP do futebol, como a criação de mais uma loteria, e 3 pontos da lei sobre as dívidas dos estados e municípios com a União. Além disso, já entrou na lista mais um veto sobre o depósito e venda de veículos apreendidos. E no plenário do Senado estão 2 medidas provisórias. A MP 679 trata dos Jogos Olímpicos de 2016. Ela permite, por exemplo, o uso de imóveis da União e facilita a emissão de vistos para visitantes estrangeiros durante os Jogos. A MP 681 amplia de 30% para 35% o limite do crédito consignado, que são aqueles descontos autorizados pelo trabalhador na folha de pagamento. O texto permite incluir as despesas com o cartão de crédito. As 2 medidas provisórias trancam a pauta e têm que ser votadas antes de outros projetos. Uma boa notícia para as mamães e grávidas concurseiras. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou o projeto de lei que garante às mães o direito de amamentar durante as provas de concursos públicos.
De acordo com a proposta, a mãe passa a ter o direito de amamentar cada filho, se tiver mais de um, em intervalos de 2 horas, por até 30 minutos cada um. O tempo gasto com a amamentação vai ser compensado por igual período durante a realização da prova. O projeto permite que a mãe indique um acompanhante responsável pela guarda da criança durante a realização da prova. Mas esse direito só vai ser garantido às mulheres que solicitarem isso previamente aos organizadores do concurso. Para que não haja favorecimento em relação aos outros candidatos, a amamentação vai ser acompanhada por um fiscal. Se não houver recurso, o projeto de lei segue para a Câmara dos Deputados para que seja votado no plenário. A nossa revista da semana acabou, mas semana que vem tem mais. Até lá!